Carol, não tem com comida não, mas eu vou falar com você, tá? Nossa Senhora. Ah, eu como dobradinha, dobradinha intestino, acho que não, né? Dobradinha é o bucho, né? Nossa, gostoso. E você é cozinheira, você conhece. Vamos pro de lenha? Não, gostoso. Eu fazia capoeira também, por isso que eu perguntei se eu te faço. Não, fiz muitos anos capoeira. Época boa, né? Até a academia fechou. Não, eu gostava. Era um dos esportes que eu mais gostei de fazer. Fiz uns 7 anos. A gente tá normal. É desse jeito, viu? Ô, pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Alô, alô? Oi, Estão me ouvindo aí, gente? eu tô.
Então, Sim. se você está ouvindo, beleza. Então, deixa eu ir para a gente continuar a aula. Beleza. Então, gente, continuando aí, né? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tem, gente? Vocês têm? Tem não? Então, lá, cognates, ou cognatos, em português, né? O que significa? Vocês já aprenderam, né? O que é o cognatos aí, né? O que é o cognatos, gente? Aquela palavra que é amiga da gente, né? É o mesmo sentido que ela tem no inglês, ela tem também no português, né? Então, lá, constitui em identificar palavras de origem grega ou latina que são bem parecidas com o português, podem ser idênticos. Por exemplo, olha, como que eu falo chocolate em inglês? Chocolate. Olha lá, chocolate. Como que eu falo vírus em inglês? Virus, né? Tá aí. Como que eu falo hotel em inglês? Hotel. Tá aqui, hotel. Eu escrevo igual. Né? Muda só a pronúncia. A gente aqui no Brasil vamos falar vírus. Lá no inglês nós vamos falar virus, né? Coronavírus. Tá? Mas a escrita e a tradução é a mesma coisa. Tá? Sentido aqui é um tipo de cognatos aqui, ou cognates. Bom, gente, que literalmente, mesma escrita, muda a pronúncia, né? Porque o idioma não muda. Mas a mesma escrita, o mesmo sentido. Mas também nós temos cognatos aqui, né? Que são parecidos, né? Que a gente chama aqui de semelhantes. Olha lá. Telefone, apartment, industry. Tá vendo? Ó, isso aqui é... O que é isso aqui, gente? Indústria, né? O que é isso aqui? E o que é o outro ali? Nossa, sabe inglês, tá vendo? Olha lá. E nós temos também os cognatos parecidos, né? Exemplo, olha lá, ó. Activity, que é? O que é isso aqui, gente? Atividade. Computer, o que é o computer ali? Computador, né? Por que você fala PC? Não, vou lhe comprar um PC. Aí o cara fala, qual computador você quer? É Play Computer. Isso que vem de PC, né? Do inglês. Observação. Atenção com os falsos cognatos. Olha lá, o pretend. Ó, this girl pretend stay with me. Aí o cara sai de lá apaixonado. Opa, aquela garota pretende estar comigo. Mas, na verdade, ela pretende fingir com você. Então, tá vendo como é que uma palavra te joga no buraco, gente? O cara sai de lá apaixonado. Opa, ela pretende estar comigo, ótimo, estou bem na fita. Mas, na verdade, ela quer fingir com você. Então, o falso cognato não é na sua mente, tá bom, gente? Então, a ideia é, vocês entenderam os exemplos aí, né? Eu preparei uma aula, tá, gente? Que ela vai ser até meio repetitiva, mas eu coloquei todos os falsos cognatos mais utilizados na língua inglesa. Tá? Para vocês treinarem um pouco também a pronúncia, no dia dessa aula eu vou falar, vai ter o quadro, vai ter a palavra, o significado dela e o que ela realmente é. Aí eu vou falar e vocês vão repetir essas palavras, para vocês também treinar, né? Um pouquinho dessa dicção aí, tá bom? Tanto para quem está em casa, ou para quem está aqui dentro, tá bom? Words repeated. O que significa isso? Alguém sabe? Palavra em inglês é o Word. Por isso que lá no seu computador você faz um texto aonde? No Word. Né? Mas muita atenção, tá? Se eu colocasse um L aqui, ó, e colocasse o L, ficaria mundos. Né? E sem o S, o plural ficaria mundo. Então, muita gente confunde o Word com Word. Tá vendo? Sem o L aqui, ó, palavra. Tá? Coloquei o S, plural, palavras. Então, são palavras, e isso aqui é um cognato. Olha lá, repeated. Né? Então, isso aqui é um verbo, repeat, significa repetir, tá? Depois a gente vai ver que quando a gente acrescenta o sufixo ed no final da palavra, a gente joga esse verbo para o tempo verbal pretérito, né? Mas, Rodrigo, você falou grega aí agora. Literalmente pegar o verbo e joguei para o passado. Então, na hora que você já vê, ó, identifiquei o verbo,
repeated. Tá vendo, gente? Opa, esse verbo aqui é repetir. Acompanhado do sufixo ED, ele está no passado. Tá? Por isso que, olha lá, palavras repetidas. Tá? Essas jogadas que eu vou ensinar para vocês, que vocês vão identificar um verbo, vocês vão saber até que tempo esse verbo vai estar. Tá vendo? Então, isso ajuda demais quando a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o processo de traduções, né? Ou de falar. Então, se você já entender mais ou menos assim, já está meio caminhando. Tá, gente? Outro recurso dentro dos recursos para compreensão é você pegar um texto, você vai começar a ler esse texto e você vai começar a fazer o mapeamento desse texto. Você começa a ler ele e você vai ver que tem um tanto de palavra repetida, né? Então, você tem lá uma palavra sendo repetida várias vezes. Grite essa palavra, porque ela pode ser muito interessante. Né? Então, lá, eu observo quando uma determinada palavra aparece diversas vezes, tá? No meu texto. Então, desta forma, lá, esta palavra repetida com frequência terá importância para a compreensão do sentido do texto. Então, aquilo que eu falei para vocês vão fazer uma prova aí de proficiência, alguma coisa nesse sentido. Você está vendo que tem uma palavra que repete demais, que você fez a leitura dinâmica, que a gente vai ver, você grifa ela. Aí sim você vai lá no dicionário e vê que palavra é essa, caso você não saiba. Tá? Então, por exemplo, a gente tem que tomar alguns cuidados. Né? Por exemplo, nós temos aí a palavra get. Tá? A palavra que a gente escreve assim, ó, G-E-T. Isso aqui é um coringa na língua inglesa. Tá, gente? Se você pegar o dicionário lá e procurar a tradução dessa palavra get, você vai ver lá, sem brincadeira, uns 10 get in, get out, get on, get, que na tradução literal, get significa obter alguma coisa. Né? Só que ele também, o pessoal utiliza ele para fazer vários verbos. Pegar, obter, sair, né, subir. Ele consegue pegar esse get aí e fazer várias coisas. Né? Então, sugestão, sempre tente pegar o significado dele pelo contexto. Então, como que você faz isso? Vai lá no texto, vai ler lá, olha. Letra maiúscula está começando uma frase. Lê essa frase até o primeiro ponto final. Ali nós temos o quê? Uma oração. Né? Nós temos uma frase. Dentro dessa frase, identifica as palavras. Então, identifiquei as palavras traduzidas, né? O Guerra sai para você assim, fácil a tradução dele, sem você ter que ficar, né? Já que tem várias traduções, né? Que depende muito. Ele é um verbo que a gente pode considerar, né? Obter. Ele é um verbo que ele é o coringa na língua inglesa. Né? O pessoal até brinca, você não tem dúvida de qual verbo usar, usa get. E a chance de você acertar é 90%. Esqueceu de porque você quer perguntar alguma coisa, fazer alguma coisa? Ah, eu não lembro que verbo é esse não. Põe o get no negócio, que a chance de você acertar é muito grande. Tá, gente? Então, palavras repetidas é uma técnica aí que nós temos, né, para fazer um recurso de compreensão textual. Typographical evidence. Olha lá, evidência também ele é o quê? Cognato, evidências. Né? Então, a gente vai tentar pegar, né, tipográfico seria uma coisa tipográfica, né? Então, literalmente, tratar evidências ali. Né? Então, o que eu vou ver lá? Ó, tipografia, gente, a mesma palavra fala no tipo, eu posso lembrar de símbolo, né? Eu posso lembrar de sinais, isso tudo são coisas tipográficas. Né? Então, olha lá, ó, analisar os símbolos do texto. Letras maiúsculas, né? Por quê? Letras maiúsculas nos dá a ideia de início de uma oração. Né? Essa letra maiúscula dá a ideia de nome próprio, seja um nome de uma pessoa, um nome de uma cidade, um nome de uma marca. Né? Isso aí facilita muito também a gente analisar o texto que a gente está avaliando. Números. Então, esse número é algarismo romano. Se for algarismo romano, eu posso estar falando de um século, né? Um século determinado. Tá? É um número ordinário, então estou falando lá primeiro, segundo, terceiro, me dá a ideia de colocação, posição, né? E números normais mesmo, 1, 2, 3, que nós chamamos de arábicos, tá bom? Ele também pode dar uma noção de quantidade. Olha para vocês verem o tanto de número dentro de um texto, de funções que ele pode ter. Tá?
Sinais de pontuação. É uma exclamação? Se é uma exclamação, ela, ó, opa, isso aqui está me dando o quê? Uma ênfase em alguma coisa. Então, essa ênfase em alguma coisa, será que é um resultado inesperado? Será que é uma conduta, uma postura adequada ou inadequada? Isso tudo que eu posso estar te falando. Né? Eu já peguei um texto em inglês, gente, que acontece? No início, o título do texto era esse aqui, ó. Quer ver? Era fazer assim que fica mais fácil, ó. Eureka. Você imagina o que é isso? Eureka? Pode ser com C ou pode ser com K. Isso é Arquimedes, gente. Arquimedes foi um filósofo físico, um cara fera, que ele descobriu basicamente o princípio do empuxo. Então, com o título, eu sei disso que eu sou de exatas, né? Então, assim, é mais fácil. Mas quem já tem um conhecimento prévio de história, na hora que bate o texto, no título, já sabe que o cara está falando do Arquimedes, ele sabe que ele está falando do princípio do empuxo. Como é que ele descobriu isso? O rei chegou nele e falou assim, ó, Arquimedes, me roubaram uma coroa de ouro. É verdade essa história, tá? O rei chegou para ele e falou assim, me roubaram uma coroa de ouro, e essa coroa tinha 10 quilos de ouro, por exemplo. Só que o cara me devolveu essa coroa, achou. Como que eu vou saber que tem 10 quilos aqui naquela época? Né? Imagina, você está falando de séculos e séculos antes, na Idade Média. Aí o cara pensou assim, ele tomando banho, ele entrou dentro da banheira dele, e ele viu que quando ele entrou dentro da banheira, ele jogou o quê? Uma quantidade de água fora. Então ele associou, opa, o peso ele vai ser igual ao volume do líquido deslocado. Então ele já falou, eureka, adivinhei como que eu vou fazer isso para o rei saber se ele foi roubado. Aí ele pegou a coroa, colocou no vaso de água, coletou aquela água que vazou, né? E ele viu ali que realmente a água tinha menos de 10 quilos que o cara tinha roubado ele. Então, assim, isso é conhecimento prévio. Tá? Isso numa língua inglesa, se você está fazendo uma prova, se está fazendo alguma coisa, isso é um facilitador. Porque quando você for fazer a sua leitura dinâmica, você já está sabendo previamente o contexto daquele cenário que você está avaliando. Tá, gente? Então, olha, muita atenção. Letras, sinais, pontuação, palavras em negrito ou itálico. Né? Vocês que são da área de análise sim, né? Quando vocês verem um texto com um nome diferente, escritossonós, Aedes aegypti, esses nomes que estão em latim, eles vêm em negrito. Tá? Você já sabe que é nome de vetores de doenças. Pode ser nome de espécies, gênero da espécie, ele já vem em itálico. Né? Então você já bate o olho, opa, esse texto aqui está falando de alguma doença. E o nome não vai mudar, o nome que tem em latim, né? Vocês sabem, né? Quando a gente faz, você descobriu um vetor novo, um protozoário novo. Você vai dar o nome, né, para ele. Você coloca lá, Mariana. Aí Mariana pode dar o nome para ela lá. Ela vai falar assim. Ela vai colocar o nome aí, Mariana Graus Técnicos. Tem que estar em negrito, tem toda uma simbologia para você dar de nome, tá? Tem várias regras para você colocar. Primeiro você vai falar qual que é o gênero do animal ou do bicho, e depois você vai colocar o seu nome. Ariane, desculpa, eu tenho com a Damasco. Ariane. Então, você tem que seguir, né? Porque um nome de uma espécie, você tem que saber qual que é o reino, qual que é o filo, né? Qual que é a ordem, qual que é a classe. Itálica. Aquele que você escreve ele mais para frente. Tá? Geralmente, negrito, você vai deixar ele na cor mais escura, em texto, vai ser mais difícil você ter. Geralmente você vê mais em tabelas, você vê mais em gráficos, né? Agora, esse itálico aqui, você pode saber, quando ele aparece em textos instrumentais, geralmente ele está falando o nome de alguma doença, alguma espécie, tá? Aí você também já facilita muito aí na sua interpretação do seu texto, tá? Principalmente em inglês. Esses darão dicas e sinais favoráveis
sobre o texto que facilitarão a compreensão. Tem. Todos. Não. Só muda no espanhol. Quando você vai falar o espanhol, por exemplo, aqui, ó, eureka. Eu posso falar eureka em inglês, 3 exclamações, né? Eu posso escrever alguma coisa por exemplo, eu posso escrever lá, ó, good boy, né? Boa, garoto. Vou escrever em português. Boa, garoto. Olha lá, mesma coisa, tá vendo? Não. Agora, se eu for escrever em espanhol, eu vou ter que fazer esse aqui, ó. Bueno, ninho. É assim que você escreve, tá vendo? Em castelhano, o sinal vem antes da frase. Não sei se vocês sabiam disso, né? Então, se você vê algo assim que tem um sinal antes da expressão, é alguma expressão em castelhano que ele está te falando. Né? Então, já te remete ao mundo latino, ou à Espanha, e por aí vai, tá? Então, o castelhano tem isso. Perguntar também a mesma coisa. Você pergunta, boa, garoto? Coloca assim. É meio diferente, né? Só a pontuação do castelhano que é um pouco estranha para a gente, né? Tá? Mas para o inglês é da mesma maneira. Interrogação, exclamação, a vírgula, o 2 pontos, a reticência, esse aqui é 3 pontinhos, tá? Então, é assim que funciona. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Então, podemos continuar, né? Então, continuando aí. Esse é legal, né? Esse aí, às vezes, a gente vai para uma prova de proficiência, né? E você está sentado lá esperando a prova acontecer. Aí, o que vem? Vem aqueles caras, nossa, essa prova aqui pode usar dicionário. Faturamos, né? Pô, você vai dicionário, não precisa dar para a prova, não. Muita atenção a essas provas que pode usar dicionário, tá, gente? Geralmente elas vêm com um teor técnico bem alto de palavras que você realmente vai ter. Bom, eles não iam fazer uma prova e falar que você levar um dicionário para você não usar. Então, assim, geralmente uns 10% de palavras do texto vocês vão ter que consultar mesmo o dicionário, porque é nome técnico, né? Então, por exemplo, o Senex lá da UFMG, ele é uma prova de proficiência, não é tão difícil não, tá? Que ela é dividida por áreas. Então, você tem a área 1, pessoal da saúde, né? Pessoal da área médica, vocês fariam uma prova dele. A área 2 é a área de humanas e a área 3 é a área de engenharias, né? Então, por exemplo, se vocês forem fazer um de proficiência, vocês não vão escolher a área 3 para fazer, né? Vocês vão escolher a área 1. Eu sou da engenharia, eu não vou fazer a prova da área 1, eu vou fazer da área 3. Por quê? Porque eles vão te dar um artigo científico atual que tem aí, alto nível, né, um instrumental bem feito, tá bom? Aí o que vai acontecer? Ele vai te dar um texto lá e vai te falar as questões. Olha, o que é isso? Você literalmente tem que voltar no texto, tá? E traduzir, certo? Aí você vai ter que traduzir lá e vai ter palavras bem técnicas. Então, assim, você tem que levar um dicionário técnico da área de engenharia ou levar um dicionário técnico da área da medicina, que realmente você não vai saber, né? Isso acontece. Aí sim, você vai lá, você tem um tempo para fazer, você sabe a maioria das palavras, o que realmente você nunca viu, geralmente é um termo técnico. Circula ele, vai no dicionário e vai. Agora, aquela turma que chega lá e fala assim, não, vou traduzir palavra por palavra. Não vai dar tempo de fazer a prova. E um texto em inglês, quando o cara vai pensando no português e traduz palavra por palavra, o que acontece? Ele meio que distorce, né, o significado do texto ali. Né? Então, o cara vai lá. Um get desse pode ter mais de 30 traduções. Como que você pega uma palavra dessa? Não tem jeito, gente, é pelo contexto. Né? Então, tem muitas palavras aí, principalmente palavras. Ó, para você, o it, né? O it. Aqui, ó. O it pode ser, no verbo to be lá, uma coisa ou um animal. Né? Pode ser pode ser isso, pode ser um tanto de coisa. O in pode ser em, pode ser dentro. Vocês entenderam a ideia, gente? Então não tem como. E quando você vai pegar a tradução do it, você vai ver lá, se o get deve ter umas 30 palavras, o it deve ter umas 40.
fora as expressões que ele participa dela. Então, tem palavras, gente, tem conjunções, né, que fica com conjunção, que a gente não pode traduzir ao pé da letra, né, onde é que você não pode pensar como no português. Então, essas palavras assim, in, on, né, get, você tem que pegar pelo contexto, né, não tem jeito, a não ser que ele está bem no início da frase. Esse cara no início da frase, você já sabe o que é. Você pode ter it, você pode ter its, né, você pode ter um tanto de coisa aí que é diferente. Então, gente, olha para vocês aí que eu estou falando para vocês. A utilização do dicionário para descobrir o sentido de uma palavra ou expressão desconhecida, né, faz com que o dicionário, a leitura fica muito lenta. Tá vendo? Então, cara, a gente não tem nada pior do que você pegar um texto e você traduzir, você sente uma sensação de impotência, tá? No sentido que você está lá 2 horas e traduzir um parágrafo. Né? Porque você tem que ficar lá voltando no dicionário, você não sabe a qualidade do dicionário. Geralmente os bons são grandes, né? São extensos, letras pequenas. Gente, é muito, que preguiça ficar olhando o dicionário, né? E hoje a gente tem o Google, né? O Google Tradutor resolveu a vida, né? Apesar do Google, é o seguinte, o Google você joga lá, ele funciona igual dicionário, tá? Ele não costuma conjugar, às vezes, os verbos corretamente. Então, tem outros softwares, por exemplo, eu já fiz o teste. Eu escrevi uma palavra, uma frase, um parágrafo em português, traduzi no Google Tradutor. Eu vi lá. Eu já reparei que tinha muito erro, né? Tinha uns 4 erros lá, assim, grosseiro. Aí eu tenho um outro software, que esse é bom, que a gente utiliza para tradução de artigos mesmo, né? Eu peguei o que o tradutor do Google tinha traduzido e joguei nesse. Esse saiu corrigindo tudo de coisa, né? Então, o Google Tradutor é como você jogar uma palavra e ver o que significa, né? Ele ajuda muito nisso. Tá certo? Agora é muito desestimulante, né, gente? Toda vez que você parar, você quebra o raciocínio do texto, sei lá, vê, né? Então, devido a ter que parar todo momento, né, que encontra palavras desconhecidas e faz com que um leitor desanime, né, para compreender o texto. Né, gente? Então, assim, não tem jeito, né? Quando a gente está aprendendo inglês, a gente tem que entender o porquê das palavras. Né? Mas tenta já viciar nisso. Leitura dinâmica, pegar a palavra pelo contexto. Né? Quanto mais palavras você memoriza, né? Quanto mais palavras você tem acesso, tá, gente? Mais rápido você fazer uma leitura e melhor é a sua compreensão. Beleza? Então, gente, aquilo ali foram, como que eu posso falar? Diretrizes para você fundamentar uma estratégia de leitura. Tá? Agora, dentro da estratégia de leitura mesmo, tá? Aquilo ali é coisa que você deve fazer, né? Coisa simples. Agora, dentro da estratégia de leitura, né, que são técnicas para adquirir informação, né, procedimentos ou atividades escolhidas para facilitar o processo de compreensão e leitura, né, com aquelas ferramentas que eu passei para vocês, agora vocês têm condição de escolher, né, a melhor estratégia de leitura para você executar. Né? Aqui a gente vai ver a leitura dinâmica, o scanner. Tá? É meio que tudo isso que eu falei para vocês separadamente, a gente junta eles. Né? E a gente consegue fazer uma estratégia de leitura lá. Então, são planos flexíveis, adaptados a diferentes, né? A diferentes situações que variam de acordo com o texto a ser lido e a abordagem elaborada. Então, aquilo que eu falei para vocês no início da aula. Vocês vão pegar um tabloide, para quem você não sabe, tá, gente? É uma revista de fofoca. Então, aqui a gente chama de fofoca aqui, lá fora, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, chamam de tabloide, ou gossip. Gossip, traduzindo para português, é fofoca mesmo, literalmente. Uma revista de fofoca, gente, você não precisa ter, né, você tem que ter uma estratégia de leitura para isso. Essa estratégia de leitura vai envolver o quê? Vai envolver você entender bordões, você entender gírias, né? É uma linguagem mais informal. Agora, você vai ler um texto como um artigo científico, a estratégia de leitura tem que ser completamente diferente. Por quê? Você não vai ver gírias ali, mas você vai ver termos técnicos inerentes à área, né? Uma vez eu estava lendo um texto, um artigo, que o pessoal estava criando um avião elétrico mesmo, e assim,
Esses aviões comerciais que nós temos, né, que cabe aí 100 pessoas, 120 pessoas, ele é bem maior, né? Se você pegar a distância de uma asa até a outra, né, sei lá, tem 12 metros, tá? Esse teria tipo 36, ele tem o triplo da capacidade, né? Aí eu lembro até hoje de uma palavra que chama NEI, assim, ó. Aí eu pensando, fui NEI? Que é isso? Eu nunca tinha visto, né, a palavra dessa. Aí que eu fui descobrir, né, pelo contexto do texto, eu já imaginava que era alguma coisa relacionada à extremidade anterior, porque eu sei que Ney, eu lembrei de arraia, né? Arraia tem um Ney, que seria literalmente a cauda da raia. Falei, não, mas não é possível um Ney aplicado, né, num avião, será que literalmente é cauda? Era a parte traseira do avião, né? Aí eu matei isso, falei, não, esse aqui literalmente a tradução é cauda, né? Aí no texto você pode falar cauda ou você pode falar parte traseira do avião, que os caras vão entender que você entendeu, assim, não, ele conseguiu. Então, para você ver, cauda me deu a tradução literal do dicionário. Parte traseira do avião foi a tradução que o contexto me deu. Os dois estão errados? Não, os dois estão corretos, né? Então, essas estratégias de leitura, a gente precisa elaborar ela previamente, né? Antes de você pegar um texto. É como se você fosse se preparar para uma prova, tá? Então, o que acontece? Você vai preparar para uma prova, olha, é uma prova tipo Enem, você já sabe que não é só conhecimento, aquilo ali também você tem que ter resistência. É uma prova bem extensa. Na minha época, há uns 7 anos atrás, era 2 dias de prova, sábado e domingo. Era uma maratona, entendeu? Hoje em dia se facilitaram, né? 2 domingos aí dá para você dar uma descansada, dar mais uma estudada. Né? Se prepara completamente diferente, tá? Então, dentro lá, uma das estratégias de leitura tem o skimming, né? Que nada mais é do que você fazer uma leitura rápida para ter-se uma ideia central do texto, né? Ele consiste em lançar os olhos rapidamente sobre o texto, isso é uma leitura dinâmica, tá, gente? Visando a compreensão global do assunto e do enfoque que lhe é dado através das informações não verbais. Tá vendo que isso daqui uniu? Você viu que eu mostrei para vocês? Separadinho, olha. Fazer a leitura não verbal. Aí, num outro, eu falei para vocês fazer uma leitura para pegar a visão geral. Esse aqui uniu os três, olha lá. Leitura rápida, pegar as linguagens não verbais. O que significa isso aqui? Informações não verbais. Mesmo, imagem, tabelas, gráficos, né? Isso tudo aqui são informações aí, tá? Título, subtítulo, início, meio, fim. Então, isso daqui é o skin, que é o que mais a gente utiliza, tá, gente? No sentido grosso da palavra, né? É fazer a leitura correr no olho. Entendeu? Você faz a leitura correr no olho ali, você tem o que chama de skin, tá? É uma estratégia de leitura. Outro que nós temos é o scanning, né, lá. Literalmente escanear um negócio, né? Leitura com o objetivo de encontrar algumas informações específicas, né? Após o entendimento global. Olha para você ver, ó. O scanning, eu faço uma leitura, né? Aquele anterior, pegando a ideia central do texto, levando em considerações as linguagens verbais e não verbais, né? Além do que está escrito, eu tento também ver tabela, gráfico e por aí vai. Esse aqui, além de eu fazer isso, né, eu agora vou tentar pegar algumas informações específicas, só para vocês verem a cronologia. Né? Já sei qual que é o tema central do texto. O texto está falando de política, desculpa, economia, beleza? Economia. Aí agora, eu já tenho conhecimento prévio. Penso, quando eu falo para vocês, economia, o que vem na cabeça de vocês? Economia, o que você pensa? Deixa eu falar, não estou com vergonha não. Fala um pouquinho mais alto que eu não ouvi. Né?
Agronegócio, economia. O que mais quando eu falo de economia? O que você pensa? PIB. Todo mundo sabe o que é PIB? Produto Interno Bruto. É o somatório de toda a riqueza que o país produz num semestre, num ano, num mês. É, joia. Você lembra o que quando eu falo de economia? Bolsa de valores, câmbio. Exatamente. Você pensa o quê? Globalização. Olha para vocês verem, tudo que vocês me falaram aqui estão relacionados na economia. Então, olha lá, ela falou do PIB, ela já fez a leitura do scan, agora ela já sabe o texto central, economia. Agora ela vai fazer o scan, ela vai escanear literalmente. Então, ela vai procurar no texto informações que ela já tem o conhecimento prévio. No caso dela, ela vai procurar informações específicas do PIB, ele vai procurar da Bolsa, você vai procurar da globalização, ela vai procurar da negócio. Tá vendo, gente, como que o conhecimento prévio, quando você já sabe o tema central, né, do que você está lendo, já te ajuda, né? Então, na hora que ela vê lá PIB, ela vai ver uma palavra assim, ó, P-I-B maiúsculo. Ela já sabe, o PIB. Será que é do Brasil? Será que é do mundo? Né? Então, são informações que vai te ajudar muito, né? Então, você fez o entendimento global, você fez, né? Agora você vai fazer uma nova leitura, você ainda vai fazer uma leitura rápida, buscando agora as informações específicas que vocês me falaram. Ó. Intenção de localizar informações, nomes, o PIB é do Brasil, é dos Estados Unidos, é global, beleza. Datas, é produção de agronegócio, qual que é o semestre, qual que é o mês. Aí ela vai falar, por exemplo, o texto dela pode falar que o café está muito caro. Mas por que o café está muito caro? Ah, porque teve uma quebra de safra, não choveu muito no sul de Minas. Então, o cara vai te falar o quê? Data, números, ele vai falar da bolsa. Então, o quê? Teve um no-break da Bolsa de São Paulo, né? O no-break é quando por algum motivo, tá, gente? Geralmente alguma guerra, alguma catástrofe ambiental. Exatamente. Dá um no-break na Bolsa, literalmente, ela encerra, para não perder dinheiro. Então, é o que acontece, né? As poucas vezes que nós tivemos isso na Bolsa, por exemplo, do mundo, a Nasdaq de Nova York, tudo, foi 11 de setembro, foi furacão, foi invasão de algum país. Né? Então, isso é um mecanismo de defesa que a Bolsa tem, né? Para reter o que eles chamam de perdas. Tá? Então, lá, você vai trabalhar com números, sem recorrer a uma leitura linear. Você vai buscar, você vai pescar as informações específicas dentro do conhecimento prévio que você tem para fazer essa análise. Olha lá, fazemos isso quando usamos o dicionário ou uma enciclopédia, quando consultamos uma lista telefônica. Gente, lista telefônica é fantástico, né? Quem é da época aí sabe, né? Eu peguei um pouquinho desse negócio de lista telefônica. Era um trem, um trambolho, né, desse tamanho. E aquilo era um perigo, né? Porque o povo acha que existia golpe só hoje, pelo WhatsApp, essas coisas. Antigamente também tinha, né? O cara ia lá, sabia o seu endereço, o seu telefone, e ainda sabia seu nome e seu sobrenome. Então, o que o pessoal, era época de cheque, né? O que o pessoal com essas informações falsificava de documento, sabia sair abrindo conta aí nesses lugares? Então, gente, infelizmente está no Brasil, né? Infelizmente, nesse ponto, o povo, a bandidagem tem uma criatividade para dar para a gente golpe. Hoje mesmo, 1h da tarde, chega lá um prejuízo. Chega uma mensagem no celular. Você fez uma compra no Shopee de R$98. 1h da tarde? Eu estava ainda trabalhando, né? Não. Já. Mande não para cancelar a operação. Mandei não. Na mesma hora que cancelava meu cartão, bloqueou. Mas o banco faz isso, né? Aí, beleza, eu liguei para o banco lá, falei, nossa, que legal, né? Vamos ficar aí 10 dias sem um cartão de crédito, né? Falei, não, beleza, né? Não vou ter prejuízo nem nada, vai chegar um cartão no banco. Mas o pior foi isso do Itaú. Do Santander, há 5 anos atrás. Estou dormindo, né? Aí estou vendo meu celular vibrando, brum, sábado à noite. Peguei, não é possível. Aconteceu alguma coisa. Aí eu olho assim, 15 viagens de Uber. Holanda, um outro na Grécia. Eu falei, eu estou muito chique, para você ver. Os caras, isso foi um livro que eu comprei, pela internet. O livro custava R$2,50. Eu comprei o PDF. Prejuízo.
Menina, você não sabe o pior, eu tive que entrar no site do banco, imprimir um formulário, você não sabe a dor de cabeça que me deu para fazer isso, para provar para o banco que não era eu. Aí eu vou falar, eu falei ainda com o banco, falei, meu querido, como que eu vou estar na Grécia e como que eu vou estar na Holanda em questão de 15 minutos? Nem se eu pegar um trem bala. Ah, mas é procedimento do banco, sem beleza. Aí, dor de cabeça. A sorte que eu falo. Tranquilo. Aí, o que acontece? Dor de cabeça que você tem. Para você ver, eu vou ter que esperar um cartão chegar para mim ter um cartão de crédito, porque eu tenho um limite, por causa, né, disso aqui. Mas isso era muito comum em lista telefônica, tá, gente? O pessoal do Zoom vai cair aí, tá? E quando cair, vocês cliquem de novo nesse link para a gente ter a última aula, que é a aula 4, tá? Aí eu faço a chamada, tá bom? E a gente termina isso aqui. Vocês entenderam, gente, a ideia? É isso, né? O scanning. Ninguém vai pegar uma lista telefônica e ficar olhando, ó, que legal os nomes aqui e tal. Não, você vai procurar, né? Eu quero o Arthur ali, eu quero o telefone da casa dele. Então, eu vou lá na lista dos alfabetos A e faço tudo aí, ó. Vou procurando o nome e o sobrenome dele, com o endereço para me achar o telefone. Naquela época, né? Que hoje, se você jogar o nome de uma pessoa no Google, você sabe até o que ela come no almoço. É impressionante. Como a gente não tem proteção de dados, né, gente? O pessoal vai finalizar aqui, tá? Vocês clicam no link aí, da aula 2, que a gente continua aqui. Não, segundo link que eu mandei no grupo.